Tarde a todos. Hoje iremos dar continuidade ao nosso segundo bimestre de forma remota, como também iremos dar continuidade a abordar o tema que já foi iniciado na videoaula anterior, sobre o capitalismo, o socialismo e suas principais características. Hoje iremos focar na questão das características do sistema capitalista, ok? Então, os principais aspectos que definem o sistema capitalista são. Então, tem vários aspectos que definem, o sistema capitalista. O primeiro é propriedade privada dos meios de produção. Como é que funciona esse aspecto? Os meios de produção pertencem predominantemente a uma pessoa, a um grupo ou a um grupo de pessoas. Em muitos países, por exemplo, capitalistas, No entanto, o Estado detém vários meios de produção por meio das empresas estatais, que atuam em áreas como a de telefonia e da mineração. Esse é um exemplo, Então, é assim que funciona esse aspecto com relação à propriedade privada dos meios de produção, ok? Vamos lá ao segundo aspecto, economia de mercado, que caracteriza-se pela atuação das empresas que decidem como, quando, quanto e onde produzir, estabelecendo o preço e as condições de circulação das mercadorias, de acordo com a lei da oferta e da procura, que é o nosso terceiro aspecto, lei da oferta e da procura. Como é que funciona? Os preços das mercadorias variam de acordo com a procura do consumidor e com a quantidade de produto em oferta, isto é, a venda. Se há grande produção, o preço das mercadorias tende o quê? A cair. Se a produção é pequena, tende a aumentar. Esse é uma das características desse aspecto, que é a lei da oferta e da procura. Vamos para o nosso próximo aspecto, concorrência. Para obter a maior rentabilidade possível e conquistar mais consumidores, as empresas procuram oferecer o quê? Produtos a preços acessíveis. E aí vem a concorrência entre as empresas, A concorrência amplia as opções de compra do consumidor e pode reduzir os preços. Então, aí nós podemos identificar os vários aspectos e suas principais características, que faz parte do sistema capitalista. Pois esses são aspectos muito importantes referente às características do capitalismo. Mas para finalizar, com relação aos aspectos, nós temos aqui o trabalho assalariado, que por sua vez, sua atividade, o trabalhador recebe um salário, que por sua vez também é influenciado pela lei da oferta e da procura. Se o número de emprego disponível é maior que o de trabalhadores, o que acontece? O valor do salário aumenta. Ao contrário, em situação de desemprego alto, o valor diminui. Então, conhecemos aí os principais aspectos e suas principais características, que faz parte do sistema capitalista. É assim que funciona o sistema capitalista, que o principal objetivo do capitalismo é o quê? A obtenção de lucro, ok? Então, vamos lá à nossa atividade. A atividade de hoje está descrita na página 16 do livro didático de vocês. Vocês vão observar essa imagem lá na página 16. Lá vai ter uma imagem e ao lado da imagem vai ter assim, lê a fotografia. Lá tem a pergunta, vocês vão copiar essa pergunta referente à nossa aula de hoje. Lá vai ter uma pergunta que vai ter várias interrogações, ok? Apenas uma questão. Vocês vão observar, vão analisar a imagem para responder a questão de hoje. Então, fique com Deus e até a próxima. Se cuidem.